Olá, meu nome é Elisa Eisenlor, eu sou da União Brasileira de Compositores e eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre como receber direitos autorais com a sua música. Então, antes de falar sobre isso, eu acho que é importante explicar quem tem direitos autorais a receber. Quando um autor, um compositor, um letrista, quando eles fazem uma obra, a criação imaterial, eles se tornam autores e compositores e eles são titulares de direito por aquela obra. Algumas vezes os autores e compositores, eles pedem ajuda a uma editora para dar publicidade a essa obra, para ajudar a administrar os direitos. E eles fazem um contrato de cessão de direitos normalmente com a editora e essa editora também se torna titular de direitos autorais. Tem também as pessoas que participam do fonograma. Também existe uma criação artística aí, né? O intérprete, ele dá um pouco de si, da sua interpretação, né, para criar, o músico também. Então os intérpretes, os músicos e também o produtor fonográfico, que é quem teve a responsabilidade econômica por aquela gravação, eles também têm direitos autorais a receber, que é um tipo de direito que chama de direito conexo, que está atrelado ao fonograma, mas também é um direito autoral. Então, e as pessoas que são titulares de direitos autorais, elas têm também um direito moral sobre a obra. O direito moral é como se fosse a paternidade da obra. O autor, ele tem uma ligação com a sua criação, uma ligação de personalidade. Então esse direito moral, por exemplo, é o direito que um autor tem de se opor a algum tipo de utilização daquela criação dele que ele acha que pode ser prejudicial à imagem dele. Ou ele pode se opor à utilização, ele pode se opor à modificação daquela obra dele. Isso é um direito moral dos criadores. E tem também o direito patrimonial, que é o direito a ter uma retribuição econômica pelo uso da música. E é, na prática, dizer se ele pode usar ou não a música e se alguém quiser usar a música dele, ele pode cobrar por isso. É aí que começa o fluxo de dinheiro para os criadores. Então, como que funciona o mercado na prática, né? A música, ela pode ser usada de várias maneiras e cada tipo de uso é um tipo de direito. É importante saber os principais nomes que se dá a esses tipos de direito, porque a autorização do criador ela tem que ser expressa, ou seja, ela tem que ser por escrito. Então, vira e mexe, você vai se deparar com algum contrato para assinar e onde alguns desses termos vão estar escritos lá. É importante você conhecer o que significa. Eu vou dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil. Digamos que alguém pede a sua autorização para colocar a sua música dentro de um filme. Simplesmente sincronizar a sua música, a sua obra, com uma outra obra, que é a obra audiovisual. Isso é um direito de inclusão. No jargão do mercado, a gente chama de direito de sincronização. Normalmente, se negocia um valor fechado por essa utilização. E essa negociação é feita diretamente com o titular ou através do representante, seja o produtor fonográfico ou a editora, né? Se for uma obra ou um fonograma. Tem também o direito de reprodução. O direito de reprodução é a produção de cópias. Então, digamos que esse filme foram feitos vários DVDs e vários DVDs são vendidos, ou a sua música impressa em um livro, várias cópias desse livro, ou várias cópias de um CD, ou diversos downloads. Normalmente isso também é negociado diretamente com o titular ou com seu representante, editor ou produtor fonográfico, e é feito baseado em um valor por número de cópias. Tá? E tem também um tipo de utilização que é a execução pública. A execução pública ela acontece quando há um streaming, um simulcasting, um show, uma transmissão ao vivo, uma radiodifusão, ou a exibição dessa obra em locais de frequência coletiva, né, como bares, restaurantes. Isso é execução pública. E eu vou me alongar um pouquinho mais aqui. A execução pública hoje ela tem uma importância cada vez maior, principalmente quando a gente fala em termos financeiros. Por quê? Nos últimos 4 anos, os valores de distribuição do uso, né, por execução pública, ele cresceu quase 80%. Ele passou
de 470 milhões para 841 milhões em 2016, de 2014 a 2016, né? Esse crescimento, ele se deu não só pela forma como as pessoas usam música hoje em dia, mas também, principalmente, pela conscientização cada vez maior de que é necessário pagar direitos autorais, né, remunerar os criadores, e também por acordos fechados com emissoras de TV, emissoras de rádio, que são realmente os grandes usuários da música. E também eu quero me alongar mais na execução pública, porque essa administração ela é feita por gestão coletiva, que é exatamente o que a OBC faz. O que é a gestão coletiva? A gestão coletiva é quando os autores, ou os intérpretes, os músicos, os produtores fonográficos, todos se juntam em uma associação e dão um mandato para essa associação, que é de propriedade deles, fazer essa cobrança por eles. Então, essa associação ela tem força, essa união ela tem força de cobrança. Então, fica muito mais fácil você chegar para uma grande emissora e cobrar pelo uso daquele grande repertório, em vez de cada pessoa individualmente cobrar pelo uso de uma música apenas, né? Então, essa é a gestão coletiva, é assim que se organiza no mundo inteiro e é assim que é a melhor maneira de fazer essa arrecadação. Aqui no Brasil existem várias associações, então para impedir que cada associação vá a uma emissora de TV ou aquela empresa, enfim, ou quem está fazendo uso daquela música por execução pública, seja cobrado por várias empresas diferentes, várias associações diferentes, foi criado o ECAD. O ECAD, então, ele é como se fosse um guarda-chuva de todas essas associações. É muito importante o titular entender isso, que o ECAD é de propriedade dos titulares de direito autoral. E é muito importante que esses titulares participem ativamente da sociedade, né, que venham na OBC, que conversem sempre com a pessoa que te atende, no artístico ou na filial mais próxima da sua cidade, para você entender como funciona o trâmite de arrecadação e distribuição. É nas Assembleias Gerais, que acontecem uma vez por ano, que são aprovados os regulamentos de arrecadação e distribuição de direitos autorais por execução pública. E a distribuição indireta ela é feita por amostragem, é uma amostragem certificada pelo IBOP. A partir daí, essas distribuições elas são enquadradas em segmentos, que a gente chama no jargão de rubricas. Então depende da fonte pagadora. Por exemplo, uma TV pagou, a regra de distribuição é uma. A TV tem distribuição direta. Um produtor de show que pagou o valor de execução pública, a regra é uma, exatamente para essa rubrica. Também é distribuição direta. Quando um cinema paga, enfim, essas fontes pagadoras são que definem qual é a regra de distribuição. Tá? Também é levado em consideração se a música foi usada de modo mecânico, que a gente chama, que é quando tem uso de fonograma, ou se a música ela foi utilizada simplesmente em uma performance ao vivo. Ao vivo ou não. Porque, por exemplo, se é uma performance na TV sem uso de fonograma, que foi previamente gravado, ou quando é realmente ao vivo, não tem uso de fonograma. Então, somente a parte autoral recebe. E quando tem uso de fonograma, o fonograma recebe 1/3 dos rendimentos e a obra recebe 2/3 do rendimento. Tá? Outras coisas que a gente pode levar em consideração, por exemplo, quanto que recebe, que também faz parte da distribuição, quanto que recebe cada autor. Isso é algo que é definido entre eles. Normalmente divide-se igual a participação de cada autor, mas se tem uma editora envolvida na obra, isso é feito por um contrato. Qual foi a cessão de direitos que você fez para a sua editora? É um contrato de 75% para o autor, 25% para a editora? Isso também é levado em consideração na hora da distribuição. E também dentro do fonograma. Quem são os participantes daquele fonograma? Quantos são os participantes? Normalmente fica 41,70% para o produtor fonográfico, 41,70% para os intérpretes e 16,66% para os músicos acompanhantes. Então toda essa distribuição é feita com muita tecnologia por trás e é muito importante que as suas obras e fonogramas estejam corretamente identificadas dentro da OBC para que a distribuição não tenha problema algum e para que você evite o crédito retido.
É legal a gente falar também sobre o crédito retido. O crédito retido, ele é uma proteção, uma segurança do titular de direito autoral. Por quê? Digamos que você entra a sua música é captada de alguma forma, mas você ainda nem registrou ela dentro da UBC, você ainda não fez o cadastro da sua obra dentro da UBC. Aquele valor ele fica esperando ali ela ser cadastrada. Fica esperando durante 5 anos. Aí quando você cadastra aquela obra, a gente vai saber aquela chave de partição, né? Quanto que você recebe, quanto que o seu parceiro recebe, quem são todos os titulares envolvidos, e a gente consegue fazer a distribuição de forma correta. Dentro do portal do associado lá da UBC, dá inclusive para você pesquisar os créditos retidos, tá? E também, aproveitando para falar do portal do associado da UBC, você pode ver os seus rendimentos em gráficos, você pode ver todos os seus relatórios de distribuição, e tem muita informação bacana lá. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever para mim, tá? O e-mail é comunicação, sem ser cedilha e sem tio, @ubc.org.br. Valeu!